Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui hoje para mostrar em detalhes a versão Drive CVT, sim, uma acima da de entrada, né? A gente tem a versão Drive manual e na sequência essa daqui. Não sei se por vídeo tá dando para notar, né? Tá até parecendo branco aqui para mim, mas ele é naquela cor cinza, se eu não me engano cinza extrato, tá? Que é uma cor aí que tá na moda, cinza militar, como alguns chamam. Então é uma cor que chama bastante atenção, viu? Tem quem goste, quem não goste. Eu pessoalmente prefiro a da Volkswagen, que é um pouquinho mais escura, mas é uma cor legal também. Na versão Drive não temos aquele cromado, né? Aqui a gente vai receber uma pintura assim especial, diferente, tá? Mas não é cromado como nos outros. Porém, farol full LED, tá? Na verdade não é full LED, né? Eu tenho mania de falar full LED, mas na verdade ele é LED só na questão de farol mesmo. O pisca já não vai ser. E só a versão topo de linha que vai ter neblina, tá? As outras versões não tem neblina e nem aquele acabamento cromado. Então na Drive aqui só fica o desenho mesmo. A grade segue aí também, mesma cor de plástico. Nossa bandeirinha aqui da Itália é bem bonita. Fiat cromado normal. A frente bem chapada, né? Eu sempre falo, olha quanto reto, né? Essa frente dele aqui. E como você não tem neblina e também não tem sensor frontal. Nas versões mais baratas ele vem com uma roda aro 16, um desenho até que é bonito, né? Parece aquele desenho da calota antiga que o Argo usava, acho que o Argo ainda usa. A medida dele, deixa eu achar aqui, 195/60R16, tá? É um pneu que eu achei meio duro, viu? Eu achei que esse Goodyear aqui ele tem uma lateral muito dura, então não é um carro aí lá dos mais macios, tá? Já deram uma raladinha aqui no coitado, mas realmente é um carro aí que eu acho que poderia ser mais mole se fosse questão do pneu, tá? Eu realmente achei que esse Goodyear aqui não é muito lá dos mais macios. Nessa versão Drive já CVT, ela já vem sim com o retrovisor pintado, tá? Na versão manual não tem o retrovisor pintado, porém o repetidor de seta já tem lá também, tá? Então temos repetidor de seta, maçaneta também pintada na cor do veículo e a coluna em preto, como é aí já tradicional. Outra coisa também que é de série é o rack, né? O rack de teto funcional, tá? Ele tem as garrinhas aí na lateral. Temos também aquele nossa antena mais gordinha. E vocês estão vendo que tem uma pintura, né? Não é simplesmente preto, né? Você vê que tem o mesmo acabamento lá da frente. Então é um carro caprichado, apesar de ser uma versão praticamente de entrada. Você vê que tem todo um capricho da montadora. Nas versões mais caras tem um teto bicolor, né? Alguns vêm no preto, outros vêm no cinza. E esse aqui é na cor do carro mesmo. Uma coisa que todo mundo nota em relação ao Argo é o quanto cresce nessa região aqui. Você pode ver que cabe até minha mão aqui dentro de tão grande que é. Então todo o capô foi projetado para cima. Lá de dentro você enxerga bem o capô. Os nossos limpadores até que estão bem escondidos, né? Por um padrão Fiat aí. Os esguichos também ficam aqui. Então é um capô bem amplo, né? Lá de dentro você percebe bastante, principalmente esses vincos, né? Bem marcados aqui que esse carro tem. Já na traseira, a Drive não tem nada, né, que identifique que ela de fato é uma Drive. Então as versões de entrada não tem identificação na traseira. Aqui vem tudo no liso. Aqui tá um pouquinho sujo, né, a gente pegou um pouquinho de terra e chuva. Aqui temos nossos refletores e já sensor de ré de série, tá? Porém aqui, onde ficaria a câmera, né, a gente já não tem. Então essa versão não tem câmera. Identificação Pulse aqui atrás. As lanternas bem bonitas, né, aquele LED fosco, muito legal, assinatura bem bacana. Dá uma diferenciada boa em relação ao Argo, né? Porém o vinco aqui se mantém. O vidro tem uma boa posição, né? Ele é inclinado, dá para enxergar bem. O limpador é um pouquinho pequenininho, mas faz parte. Aqui tem um, seria um spoiler, né? Bem grandão, que complementa aí também o visual do carro. Uma antena grande, né? Que eu falei para vocês. O escapamento falso não tem acabamento. Nossos refletores ficam localizados aqui. E para abertura do porta-mala, um clique por aqui, você já tem acesso a ele. Muito legal, porque é bem forrado, né? Como vocês estão vendo, tem um forro completo aí da tampa. Brake light nosso aqui escondido aqui, né? Acabei nem mostrando para vocês. O alção aqui na alça, né? Completinho dos dois lados, coberto aqui, coberto por baixo. Então você vê que é um carro aí, tem um capricho mínimo, né? Nas laterais também, ó, todo forrado. Forração no banco, né, que infelizmente não é bipartido. Temos alças de sacola, iluminação, ganchinho, né, esquecendo dos ganchinhos. E aqui embaixo, nosso step temporário, tá? Deixa eu ver a medida dele aqui. Tanará, cadê a medida? 125/80/16, tá? Então, realmente é temporário para aproveitar aí mais espaço do porta-mala. Minha mochilinha aí de referência. Mesmo porta-mala do Argo, né? Eles falam que é maior, mas basicamente é a mesma coisa. Começando pela porta traseira, como de costume, para mostrar para vocês que a porta tem forração completa de borracha, tá?
A borracha ela contorna toda a porta, vai por baixo, fecha, tudo bonitinho. Você vê que tem um capricho, né? Uma borracha mais larga. Você vê que realmente tem um capricho. E também na parte do carro também, tá vendo? De fora a fora ela vem toda emborrachada. Então, dupla vedação na parte traseira e obviamente na parte dianteira também. Agora o capricho que teve na borracha, a gente não tem acabamento, tá? Acabamento é todo plástico. Temos umas texturas diferentes, né? Dá pra ver aí, textura número 1, textura número 2. Maçaneta pintada de prata nessa versão. Se eu não me engano, a manual não é pintada, tá? Só nessa daqui. A partir dessa, né? Que as outras também são. Vidro nas 4 portas em todas as versões, isso é muito legal. Nosso puxador e também que serve de cinzeiro, com nosso parafuso tampado, aqui também tampado. Um porta-garrafas deitadinho. E onde normalmente seria um tecido, eles colocaram um desenho aqui para dar uma disfarçadinha. Caixa de som lá embaixo, mas acabamento aí todo de plástico. Agora, quando o assunto é espaço interno, esse carro é muito bom, tá? Eu diria que o espaço interno dele é praticamente do Kicks, se não for maior, tá? Então é um carro baseado em compacto, mas que conseguiu aí aproveitar toda a vantagem que o Argo tinha para manter aí todo esse conforto aqui para quem vai atrás. Lembrando, todos os carros eu ando com o banco todo para trás, então tem bastante espaço na frente e mesmo assim sobra um espaço considerável aqui, ó, um palmo aberto tranquilo, tá? Então temos uma base boa, distância, né, em relação ao chão, isso é bem legal. O banco também tem esse recuo, né, para ganhar espaço. Infelizmente só tem porta-revista, né, do lado de lá, nesse lado não tem. Um acabamento é de tecido, tecido que me lembra o que eu tinha no Gol Power, inclusive, tecido que eu gosto bastante. Temos encosto para todo mundo, como a lei manda, cinto para todo mundo. Temos nosso top tether lá em cima, né, a alcinha dele, temos Isofix, tudo como deve ser. Temos um porta-cinto aí, ó, para quem gosta. O banco, como eu mostrei para vocês, não rebate, né, dos dois lados. Quer dizer, não é bipartido, né, ele rebate, mas aí eu tenho que ir dos dois lados. E ele tem umas coisas que eu não gosto. Você vai baixar aqui, ó, a trava é dupla, né, então tem que apertar dos dois lados, um negocinho que não faz muito sentido não. Essa é a visão do painel de quem tá sentado atrás. E eu tô sentado atrás de mim mesmo, mas não vou mentir pra vocês não, que eu tô bem apertado. Mas já, pra quem não conhece aqui o canal, né, eu sou um cara muito maior do que o normal, então meu tamanho não serve de referência. Mas é um carro que tem sim muito espaço, né, como eu falei, de trilho, então dá pra caber uma pessoa muito grande como eu na frente. E mesmo assim ainda ir atrás de mim, um pouco deslocado, mas tô aqui tranquilo. O que mais que a gente vai notar? O painel dele nessa versão é todo praticamente preto, né? Eu vou mostrar mais detalhes ali na frente para vocês. Mas um diferencial aí das versões ímpetos que a gente testou é aquele acabamentinho que fica localizado aqui, né? Esse daqui é preto e em uns carros mais caros já não é. Temos iluminação traseira, olha que legal, né? Tem carro cortando isso até de carros mais caros. Então a Fiat não só colocou uma, como colocou uma bonita, né? Não é aquele que parece que saiu do Uno. Agora nem tudo são flores, e sim, não temos alças, tá? A Fiat cortou as alças dessas versões mais baratas, então não temos para o passageiro, não temos na frente. E o motorista não tem um porta-óculos, não tem nada, tá? Então, infelizmente, uma das coisas que cortaram desse carro é isso daqui. Antes de ir lá pra frente, só mostrar, né? Encosto tem um desenho aqui diferente, não sei se agrega muito em alguma coisa, mas tem. Talvez uma sensação aí de espaço. Os bancos têm uma largura legal, né? O Fiat Flag localizado aqui. O banco é bem gostoso, tá? Olha o tanto que é macio, tanto de boa espuma, né, que ele tem. Muito confortável, nesse sentido, é imbatível. É um dos carros que eu falei que tem um banco mais confortável, principalmente por não ter couro, né? O que torna ele ainda mais essa sensação de maciez que ele tem. O encosto de braço também é em tecido, é acolchoadinho, não é tanto quanto, mas é acolchoado também. A gente viu já em modelos da Chevrolet que é direto no plástico, né? Aqui não. E uma coisa que eu preciso falar desse carro em questão de pacote, lembrando, é um drive, ou seja, a versão de entrada com câmbio CVT. Então adicionou mais uma coisa, só que a Fiat foi além, colocou alguns detalhes, pintou algumas peças, mas é um carro que você entra e não se sente num carro de entrada, né? Realmente, ele entrega tudo. Então você tem a central multimídia que era para estar desligada, o carro deixou ligado. É uma coisa que eu preciso ver essa configuração, mas toda hora tá ficando ligada essa central. Temos acabamentinho, né? Como eu falei, apesar desse aqui ser preto, em cima já tem um acabamento, as saídas de ar já são pintadas, maçanetas pintadas, iluminação de teto central, ajuste de banco, volante completo, né? Todos os botões. Então,
câmbio, né? O câmbio automático, obviamente. Temos já o ar-condicionado digital. Então tudo que você via num carro topo de linha ou um carro intermediário, você já está vendo numa versão de entrada desse carro. E por isso que o Pulse tem um custo-benefício legal. Você tá num carro que não te passa a sensação de carro de entrada, tá? Praticamente tudo dele aqui te lembra um carro já versão topo de linha. Para não falar que, né, faltou couro, que normalmente as versões mais caras veria couro. Então, se você botar couro nesse carro, praticamente você tem o que um carro topo de linha uns 5, 6 anos atrás entregava nessa categoria. Então, mais uma vez, ponto positivo aí para a Fiat, que realmente conseguiu acertar aí no pacote desse drive. E dentre os mimos traseiros, temos uma entrada USB, tá, traseira, que tem conexão lá com a central multimídia, tá? Isso é bem legal também. E um porta-objetos aqui, que não agrega muito, mas tem. E antes de ir lá na frente, só mostrar aqui que o cinto tem ajuste de altura também, tá? Que eu não tô com a mão muito prática, mas tem uma amplitude aí bem legal. Já que na porta dianteira, diferente do Impetus, né, que temos a chave presencial, aqui não, aqui é a chave normal. Temos vidro nas 4 portas, mesmo espacinho aqui, maçaneta também. Não temos nenhum tipo de tecido, tá? Todo o carro é em plástico, trava dos vidros. Temos tilt down, isso é bem legal, também mais um item aí presente nesse carro de série. Temos aqui também a caixinha de som. Som de boa qualidade, viu? Para um som de entrada, né? Um som que não tem assinatura nem nada, eu achei ele bem bacana. Um porta-revista, porta-copo, que você quiser. Antes de entrar, os bancos, né? Que o solzinho não tá ajudando muito, mas os bancos extremamente confortáveis, tá? Um dos bancos mais confortáveis que eu já andei. Largura aqui, fantástica, né? Me lembra muito os carros grandes. Realmente não tem nada de carro compacto nesse carro, então isso é um ponto positivo. E também para subir o banco agora é aqui, tá? Não é mais lá na lateral como os Fiat eram. Eles finalmente arrumaram isso. E o nosso cinto, ó, tem até um acabamentinho para não fazer barulho também. Mais uma solução aí que arrumaram para evitar uma dor de cabeça. Já aqui no interior do carro, vamos dar nossa meia chave aqui para mostrar para vocês. Pulse aqui, Fiat ali. Essa é a introdução aí do carro. Lembrando que essa central multimídia não é a completa, tá? O que eu quero dizer que não é completa? Ela não ocupa toda a região que tem disponível aqui. Tem a opção de 900 e poucos reais você colocar já a tela maior, né, de 10.1 polegadas, se eu não me engano. Mas eu vou te falar, essa central aqui tem um tamanho ótimo, tá? Você enxerga bem, um tamanho grande. Pode ver, ó, o tamanho aqui que dá, é bem grandona mesmo. Só não tem essas bordas mesmo, né? Você só vai perder aqui. Mas continua sendo touch, continua tendo as mesmas funções, tá? Tudo que tem. O que ela não tem? Não tem, por exemplo, um GPS nativo. Fora isso, vai ter tudo que as outras têm, tá? Inclusive ela é sem fio, tá? Você pode conectar seu Android Auto sem fio por ela. Temos o ar-condicionado digital, também integrado a ela, né? Então, se eu mexer aqui, ó, vocês vão ver que lá mexe. Que é só de exemplo mesmo. Temos automático, temos todas as funções aí. A gente só não tem 2 botões aqui, que são... Um eu lembro que é ligado ao leitor de faixa, o outro realmente eu não lembro agora de cabeça o que era. Temos travas, né, a parte de circulação de ar, volume. Lembrando que o Pulse, né, a temperatura aqui, ó, e velocidade é no mesmo botão. Então, você escolhe aí qual função que você quer dele. Nosso câmbio CVT, normal. Trocou para cá, sobe marcha, desce marcha. Aqui, como a gente está desligado, ele está apitando. Volante, todas as funções, piloto automático, tudo completinho. Limitador, já tem botão Sport, tá? Manual não tem, mas nessa versão com o câmbio CVT tem. Do lado de cá, liga, desliga, comandos de voz também ativos nesse carro. E o novo volante da Fiat ficou bem mais bonito, né? Pessoalmente gostei bem mais. Como eu falei para vocês, é um carro muito completo, né? Por ser uma versão de entrada. Porém, tem mimos que não vai ter, né? Não adianta. Então o farol não tem automático, tem só ligado e desligado. Sendo que o desligado tem a luz diurna, né? Que a gente viu lá na frente. O limpador também não tem automático. Limpador aí com as funções de sempre. Tem nada de especial. E nossa cluster aqui, né? O painel, que eu pessoalmente prefiro quando é assim, né? Eu sempre falo isso. Eu prefiro analógico do que todo digital. Todo digital é moderno, é bonito, lógico que é legal. Mas eu pessoalmente ainda gosto aí dos painéis analógicos. Velocidade à esquerda, o RPM à direita. Eu tenho uma crítica que eu sempre faço, que eu acho eles muito distantes um dos outros, né? Eles poderiam ter feito uma coisa mais apertada. Então, no dia a dia, aqui no vídeo não parece tanto, mas eu acabo usando mais o digital, porque esses daqui, na altura que fica meu olho, praticamente fica tampado por essas bordas, né? E eles ficam muito espaçados, então eu pessoalmente acabo usando mais ali para leitura mesmo.
Temos temperatura, temos aqui, desculpa, temperatura, né, combustível do lado de lá, e é basicamente isso daí. Nas funções do computador de bordo, a principal, como falei para vocês, é o velocímetro, mas a gente tem aqui também percurso A, percurso B. Isso daqui eu acho que é desde quando eu peguei o carro, se não me engano. Não, acho que esse daqui é da viagem para o Rio de Janeiro, mas dá para ter uma ideia aí, ó. Estamos a 29 horas ligada com o carro e 11,3 km por litro de consumo, o que torna para mim um consumo fantástico um carro desse. Aqui um percurso mais curto, 9,5 praticamente, 11 horas com o carro ligado. Autonomia, né, com o econômetro junto. De aqui para baixo, tensão da bateria, temos revisão que já venceu, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, horas do motor ligado e a pressão do pneu aí, que ele só avisa, né, que tá murcho ou não, ele não te fala quanto tem cada um. Parte de áudio, mensagens, configurações de tela. Isso aqui é mais coisa, né, do dono, mas dá para trocar, por exemplo, ali, ó, dá para trocar por temperatura externa, dá para por hora, data, consumo médio, autonomia. Vou até deixar a autonomia aqui. E aí você configura, né, ó, o esquerdo aqui, que eu gostaria, temperatura externa, por exemplo, né, porque eu, querendo ou não, tem uma hora lá na central multimídia já, então não preciso. E aqui configurações em geral do veículo. Fechou? Então painelzinho bacana. Eu pessoalmente achei que não ia gostar. Achei que de início eu não tinha gostado muito da letra, né, da fonte usada. Mas no uso do dia a dia eu pessoalmente gostei bastante. Já nessa versão, como a gente não tem o carregador por indução, ele tem um belo de um porta-objetos gigante aqui. Adorei isso daqui. Ainda assim temos um porta-objetos bem grande aqui. Temos entrada USB, temos uma entrada USB-C. O câmbio já mostrei para vocês. Temos uma caneta aqui, né? Porta-garrafa, porta-chave, a chave do carro cabe aqui também. Tudo bacaninho. O tecido aí do banco da frente é igual ao traseiro. Mesma coisa aqui. O solzinho tá quebrando as pernas. O teto desse carro é claro, como vocês já tinham visto, né? Na versão Impetus lá é escuro. Temos espelhinho sem tampão. Aqui leitura individual, bem bacana. Liga os dois. Um layout bonito, né, que eu sempre valorizo. E do lado de cá já tem tampinha, tá? Então o motorista aí tem a opção da tampinha. Não sei se nem devia ser lei, né? Até porque às vezes você precisa dirigir por conta de sol mesmo, e aí você não vai querer ficar se vendo no espelho o tempo todo. Até porque por segurança atrapalha. E lembrando que o volante só tem ajuste de altura, tá? Ele não tem de profundidade, infelizmente. Então, volantinho, se você tiver com distância suficiente dele, é legal. Se não tiver, você vai ter que acostumar. E aqui do lado esquerdo temos também um porta que, se você quiser, aqui não é muito grande, mas cabe algumas coisinhas também. E antes de encerrar aqui dentro, né, dá pra ver aí a textura do painel. Ele tem um acabamento, né, vocês reparam que mesmo na versão Drive já tem um acabamento aqui. Aqui também já é um aço brilhoso, bem bonito. Temos acabamento aqui. Aqui também tem um acabamento bem legal. A textura superior é de quadradinho, né? Não é mais aquela imitação de couro. O que mais que a gente tem aqui? Todo plástico, né? Obviamente. E é basicamente isso. Nosso porta-luvas gigantesco. Realmente muito bom, porém bem desalinhado, né? Um defeito crônico aí desses carros. Aqui do lado de cá, deixa eu até trocar de mão. Mas dá pra ver aí o desalinhamento bem feio que ele tem. Outro lugar aqui que sempre tem desalinhamento é aí onde vocês estão vendo. Deixa eu até fechar minha porta aqui. Aqui também tem. É os pontos clássicos, né? Então desalinhamento aqui e o nosso porta, o que você quiser aí também. Aqui a gente está no motor do carro, motor 1.3 Firefly, um motor extremamente econômico, tá? O motor realmente atende muito bem para o carro. Lembrando que obviamente 1.0 turbo anda bem mais, né? Mas 1.3 aqui atende bem, faz o que os motores 1.6 faziam ali. Eu sempre uso de exemplo a Duster Export antiga, é praticamente o que esse 1.3 aqui faz, porém muito mais econômico, nem se compara. As médias que a gente fez aqui no canal são fantásticas. Agora o capô não tem amortecedor, né? Eu sempre vou falar isso, eu não ligo se você acha que não precisa, mas eu acho que os carros já deveriam ter. Temos pintura bonita, né? Você vê que é brilhante, bem legal. Apesar de parecer que é o Prime do carro, mas não, é uma pintura. Mas não tem manta, né? Como vocês viram, não tem manta. Aqui, em questão de tomada de ar, do lado esquerdo, o motor sobra, né? Olha quanto espaço tem aqui, ó. Cabe uma pessoa, né? De tanto espaço que tem. Bastante sensor, líquidos de arrefecimento, bateria. Nossa parte de
coletor. Esse motor aqui, se eu não me engano, é de corrente, né? Eu sempre esqueço, mas eu acho que é corrente mesmo de comando. Só temos nossa correia de acessórios do lado de cá. Não é um motor que vibra, né? Motor bem tranquilo. O que mais que a gente tem aqui? Realmente é bem espaçoso, né? Você vê que as coisas aí são bem fáceis e acessíveis. Parte de limpador, caixa de fusíveis. Nosso negocinho de freio. O farol tem ajuste aqui de LED. Eu acho que só com ferramenta mesmo, mas dá para ajustar também o foco. Apesar de não ter foco elétrico, ele tem ajustável aqui. E é basicamente isso. Então, parte de ar quente sai aqui pela frente. Radiadorzão aí bem grandão, né? Dá pra ver. Sensor aí de abertura de capô. E a área, né? O tamanho que você tem aqui da alma do carro até a parte da frente é bem grande, né? Esses carros crescem aí na força do ódio. E para encerrar, pessoal, vou mostrar a chave aqui para vocês, né? Normalmente eu faço no começo, mas esqueci. Então a chave tem trava, destrava. Temos a abertura do porta-mala com 2 cliques. E a parte aqui de buzina, né? Segurou aqui, ele vai buzinar. Chave canivete. E lembrando que tem um opcional de chave presencial. Hoje avaliação de cidade, sim. Hoje vamos andar num trecho urbano e falar um pouquinho das coisas que eu achei desse Fiat Pulse. A gente tem um teste aqui no canal já do Ímpetus, tá? Esse daqui é um Pulse Drive, versão com CVT. Então a gente tem a versão de entrada, na sequência já temos essa versão Drive com CVT. Ela tem opcionais, tá? Então é interessante você ver. Aparentemente aqui no carro que eu estou não tem nenhum, tá? Eu sei que um dos opcionais é o central multimídia maior. Essa aqui ela vem numa menorzinha, mas tem as mesmas funções, só muda realmente ali o tamanho praticamente. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, né, do uso urbano desse carro. Fernando, o que você acha? Gostou, não gostou? O que você achou aí no dia a dia? Eu gostei bastante. Se eu fosse dar uma nota aí seria 9, porque tem uma coisa que eu me incomodei. Eu sei que muita gente andou nesse carro aqui, eu andei com bastante gente e eles acharam que não, mas eu achei que a suspensão desse carro aqui é um tiquinho mais duro do que eu gostaria. Bem pouquinho mesmo, tá? Não tô falando que é um carro duro, que incomode, mas a suspensão dele, ainda mais nessa versão Drive, né, que tem a roda menor, eu imaginei que ele seria um pouquinho mais confortável no sentido de passar em alguns buraquinhos um pouquinho mais fortes, sabe? No dia a dia, numa imperfeição, uma coisa ou outra, isso daí passa tranquilo, isso daí não vai te incomodar. Mas agora quando você passar, sabe aquela, como que eu posso dizer? Um buraquinho, né? Um pouquinho maior, não um buraco, de fato você vai cair, mas você percebe que a atuação da suspensão desse carro é um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Mais dura. Eu acho que a palavra é dura mesmo. Então quando você passa em alguns lugares você vai sentir mais do que você imaginaria que passaria num carro da Fiat. Eu tenho a explicação para isso? Tenho, tá? Esse carro ele tem uma dinâmica de carroceria na rodovia muito boa. Então dá pra ver que eles buscaram um setup de carroceria um pouco mais firme, tá? Então ele não é que nem aqueles outros Fiat que a gente testava, que na estrada era uma molengueira e aí na cidade ficava coisa maravilhosa, como é a Weekend, né, que eu tenho em casa. Então esse carro aqui na rodovia ele se destaca, porém ele acaba cobrando um preço um pouquinho na cidade. Então ele é um pouquinho mais duro do que a gente gostaria que fosse, mas nada, como eu falei, que incomode bastante, tá? O que mais que eu notei desse carro na cidade? Questão de economia. Deixa eu até zerar, né, nosso trip aqui. Vamos zerar nosso trip. Deixa eu ver qual que eu vou zerar aqui. Vou zerar o B mesmo, que o A eu acho que eu tô zerando. Eu zerei ele na viagem que a gente fez pro Rio. Vamos zerar aqui no percurso B. Mas enquanto a gente tá parado aqui, vamos falar de outras coisas. Direção extremamente leve. Vocês não têm ideia o que é leve essa direção. Ó, só com um dedinho você faz todo o movimento. Até inclusive, né, nessa viagem que eu fiz, eu testei 2 outros carros sedãs e é incrível como sim, essa direção é muito mais leve, principalmente nesse modo parado, né, modo manobra, que era o antigo City, né, aquele botãozinho City que a gente tinha. Esse carro não tem um botão, ele aciona sozinho. Então quando você está parado, a direção parece que está até desligada. Então isso é muito bom e claro, ela vai ficando mais dura conforme o tempo passa. Na versão Drive ele não tem couro, tá? É aquela sensação de plástico, sabe? É uma borracha, mas é uma borracha tão sólida que acaba passando uma sensação mais de plástico mesmo. Eu pessoalmente não sou muito fã, tá? Mas a pegada é boa, diferente disso a pegada é boa. Mas é uma das coisas que eu mudaria se eu tivesse um carro desse, era colocar aí um acabamentinho de couro nesse volante.
que por sinal é bem completo, tá? A gente tá na versão, como eu falei, Drive, que é praticamente a versão de entrada com o câmbio automático, e o volante já tem todos os botões, ó, nota 10 nesse sentido. Eu sempre critico isso, né? E aqui, de fato, a Fiat entregou um carro numa versão que não é cara, assim, absurdamente cara, né? Proporcional ao que a gente tem hoje no mercado. E mesmo assim a gente já tem um volantinho completo, botão Sport, o limitador de velocidade, com o velocímetro de velocidade aqui também, piloto automático, tem tudo. Então isso daí é bem legal. Passa uma sensação aí de que você comprou um carro completo, né? Não fica aquela coisa agoniante. Pra não falar que falta botões, tem dois aqui que faltam, que é já relacionado ao nosso sistema de faixa, né? Um deles é o de sistema de faixa, o outro de cabeça, agora eu não tô lembrando. Uma coisa que eu não gosto, isso daqui é de todos os Fiats, eu gosto do painel, gosto do layout, tudo, mas eu não gosto de como é difícil fazer a leitura do modo, como que eu posso dizer, o analógico, né? Então acaba que 100% das vezes nesses tipos de painel aqui eu acabo tendo que ler o digital mesmo, porque até não sei se aí no vídeo vai estar pra vocês, mas pra mim, eu não consigo enxergar aqui do lado esquerdo com essa posição. Eu poderia mudar aqui, né? Colocar mais alto pra vocês também poderem enxergar, mas aí fica um volante meio alto numa posição que eu não gosto. Então, eu acabo usando o velocímetro sempre da parte central digital, que impede eu, né, de estar no dia a dia usando as outras funções. Claro que eu uso, mas eu acabo sempre voltando pra tela. Então, é uma tela mais simples, mas no dia a dia assim eu achei que por foto que eu não ia gostar, mas gostei. Então a tela é mais simples, né? O analógico eu pessoalmente gosto mais do que o digital, então acaba sendo um layout aí mais completo. E tem tudo, né? Temos temperatura, temos combustível, né? É digital, mas são várias divisórias, então é fácil aí de monitorar. A amplitude, né, de vidro aqui do carro é boa. Você tem uma boa amplitude, diferente lá do que a gente viu na estrada, né? Que é um carro um pouco mais compacto. Aqui não. Aqui você vai estar num carro confortável. O banco desse carro é maravilhoso, pessoal. Ainda mais que esse daqui não tem nem couro. Então é um banco de tecido gostoso, né? Ele te abraça bem, né? Mesmo um cara gigante como eu, ele abraça. Então você vê que é realmente um carro muito bem pensado em questão de conforto. Nem se compara com os bancos que a gente tinha lá na estrada. Outra coisa, amplitude, né, de carroceria, o tanto de distância que você tem das coisas. Eu que sou um cara grande, já me sinto grande, né, no sentido de distância das coisas. Então aqui de coluna eu não tô perto, de volante, de capô, tudo é bem mais amplo, né, do que a gente já tá acostumado. Então, nesse sentido, mais uma vez, a Fiat tá de parabéns. Ah, Fernando, mas é só um Argão. É um Argo, de fato é um Argo, né? Teve modificações, teve, mas não deixa de ser o Argo. Só que o Argo é um bom produto, né? Assim como a gente tá vendo aqui na frente o Fox. O Fox, quando foi lançado, era um baita de um produto, né? Ele foi ficando velho, mas era um carro que tinha dimensões internas interessantes, tinha todo como que eu posso dizer? Coisas, né, que de fato atraíam. E aí a Fiat fez o Fox dela, e é o Argo, né? O Argo é um carro que foi feito para ter dimensões boas. Então, para ter um SUV compacto, né, subcompacto, sei lá como que a Fiat quer chamar isso daqui, né? O correto seria um crossover. Então, para ter um crossover, nada mais justo do que usar de base o Argo. E deu certo, viu? Você pode não gostar, mas é uma bela de uma sacada. Porque aqui a gente tá num carro tão espaçoso quanto o Argo, não perde em nada do Argo. A gente tem o porta-mala, né, do Argo também, apesar deles fingirem que é maior, mas é o mesmo tamanho. E tudo isso acaba resultando, sabe no quê? Um carro prático, um carro que vai te entregar as mesmas praticidades que a gente tinha lá no Argo Tracking, né, em questão de uso fora de estrada, as mesmas versatilidades que a gente tem no Argo comum, no Argo HGT, todos os Argos que você pegar, ele tá entregando tudo isso e agregando em algumas outras coisas, né? Aqui vocês vão perceber que o capô, né, vocês vão ver que o capô é bem alto, então a gente tem essa visão de o capôzão, né? Nossa, como o capô ocupa espaço, né? No Argo você já não veria o capô já seria apontado para baixo. Então, dá uma sensação que sim, você tá num carro maior do que tá. Em questão de altura é inegável. Quanto você se sente mais alto que outros carros, é só sair de um carro e entrar nesse daqui, você vai notar que você sim tá numa posição de dirigir mais alta. Eu ainda uso o banco mais baixo, mas mesmo assim ele fica legal. E no dia a dia, né, na cidade, quebra-mola, buraco, o que você imaginar que você vai passar aí no dia a dia da cidade, esse carro vai te atender bem. Você não precisa se preocupar, ah, nossa, ai caramba, vai pegar aqui. Sabe aqueles lugares que passa muito ônibus e o asfalto começa a subir no meio? Esse carro aqui você passa tranquilo, porque ele realmente tem uma altura muito legal do solo. Então,
mais uma vez, é um carro muito versátil. Ele tem as proporções de um hatch compacto, tem a altura de um carrinho um pouquinho mais alto, tem silêncio a bordo, é um carro gostoso na cidade por ter o CVT. Pode ver que o giro fica lá embaixo. Agora eu tenho uma crítica para você no CVT, tá? Eu vou até esperar lá na frente no semáforo para poder falar com vocês sobre esse probleminha que o CVT faz, que me incomoda um pouquinho, tá? Então vou até dar um corte de vídeo aqui, mas vou cortar não, que ali na subidinha eu quero mostrar para vocês o quanto o carro anda. Então não vou cortar não, mas lá no semáforo eu vou falar um pouquinho de uma coisa que me incomodou no CVT. Agora, uma coisa que eu gostei bastante desse carro é a questão de performance. O CVT, ele casa muito bem. Ele pode gritar, claro que ele vai ter uma resposta inferior a outros carros, mas ó, eu precisei de potência, ele vai gritar e ele vai me entregar. Você tá vendo que ele vai subir? Claro que ele não vai subir como um carro 1.8, 1.3 turbo, é óbvio, né? Tudo tem dentro de sua categoria. Mas dentro de um carro 1.3 aspirado, né? O que a gente estava acostumado? Carros 1.6, né? Agora 1.3 já faz o que 1.6 fazia, ainda sem por turbo. Então, sim, tem um desempenho legalzinho. Não é um carro de corrida, não é um carro de alta performance, não é um carro absurdo. Nossa, eu vou andar junto com... Não. Calma, você tem que entender que dentro do que se esperava de um carro 1.3, quem já teve Fiat 1.4 sabe muito bem do que eu tô falando. Esse carro aqui entrega uma performance muito melhor, principalmente por conta do CVT, tá? O CVT, ele realmente busca o que o carro tem para entregar. Essa é a diferença desse carro para os outros. Ele não vai ficar nessa lenga-lenga. Então, você pisou, tem um delayzinho, né, do CVT padrão, mas aí ele já vai buscar o RPM lá onde o torque tá, lá onde a potência tá, ele vai fazer o trabalho dele. Então você, em questão de meio segundo, 1 segundo, você tem tudo que o carro já tem para dar e de forma linear. Você não vai ter um buraco de uma marcha para outra, você não vai esticar uma marcha e depois na troca da outra vai ficar pesado, não. Tudo que o motor pode te entregar, ele vai te entregar e acabou. Então isso é muito positivo. Agora, com o CVT, uma coisa que a gente reclama muito, aqui não tive como mostrar muito para vocês, porque realmente não tá tendo um trânsito. Mas em questão de trânsito, você percebe que o CVT, depois que ele dá uma esquentada, né, que ele já tá na temperatura de trabalho dele, para sair de sinal ele dá um soquinho. Eu, pessoalmente, achei que era culpa do CVT, mas o Felipe, né, o Felipe Paiva, me disse que ele acha que é o próprio acelerador eletrônico, que por conta do delay, quando ele passa, né, o delay de informação, o pé já tá mais baixo do que seria o mínimo, então ele dá o tranquinho. Pode ser uma junção dos dois também, né? Nada é impossível, mas eu realmente percebi isso daí. Toda vez que você vai sair de sinal e ele já tá com essa parte meio quente, né? Porque eu digo o motor já em temperatura padrão de uso, você percebe que a hora que você dá o pé, né? Pouquinho mesmo, sabe? Aquele pezinho leve só pra sair, ele tem um soquinho, ele dá um soquinho. Parece que ele não tem uma... como se ele estivesse engatando mesmo a marcha. Só que se você só soltar o freio, ele não dá esse soquinho. O soco é exatamente na operação do acelerador. Então se eu soltar o pé do freio, ele vai começar a andar, só que ele no básico, né? Ele não vai sair ali do básico. Quando você dá o pé um pouquinho, ele já dá um tranquinho, como se ele estivesse engatando ali uma outra marcha, né? É muito esquisito, mas me incomodou um pouquinho. E eu mostrei para várias pessoas e eles realmente perceberam que isso é um problema do carro. Então, o que eu consegui, né, solucionar para fazer isso daí? O botão Sport é uma opção. Você apertou o botão Sport, ele não dá esse soquinho. E outra opção é o modo manual, você sai de primeira. Quando você colocar aqui no câmbio a marcha, né, primeira, para ele sair normal, ele também não dá. Então, não sei se é calibração, dizem, provavelmente, né, calibração, até porque dizem que esse câmbio é o mesmo do Etios, não, do... como chama? Do Yaris, né? Só que no Yaris isso não acontece. Então provavelmente é um errinho ali de calibração da saída do carro, do motor. Talvez por uma calibragem de torque menor, alguma coisa, eles acabaram fazendo isso daí. Deixa eu ligar nosso ar automático. Lembrando que também é uma coisa legal que é de série, né, desse carro. É só ligar para baixo aqui que vai começar a fazer barulho. O ar gela bem, Fernando? Gela muito bem. É um ar muito legal, muito bacana. Até, digamos, gela mais do que a gente está acostumado. Então é um dos poucos carros que eu fico ali trabalhando nos 24, 25, porque até o 23 dele é bem gelado mesmo, né? Então é uma coisa bacana aí para quem está usando a cidade. Vai estar bem servido de ar-condicionado também. Deixa eu mudar para a faixinha da esquerda aqui. O que mais que eu posso dizer de cidade? Deixa eu só abaixar esse vento aqui, que senão vai atrapalhar o nosso áudio.
E tem um piloto automático, como eu falei pra vocês, né? Naquele esqueminha de que ele dá um pouquinho de trabalho mantendo a velocidade correta. Mas esse é padrão, é muito raro um carro que de fato consiga travar. Então na cidade, cuidado com o radar, né? Eu sei que muita gente não usa, eu pessoalmente uso bastante piloto automático em cidade. Só que é aquele negócio, na subida ele vai sentir um pouquinho mais, o CVT vai começar a fazer o trabalho dele. Se eu notar ali, ó, caiu para 67, já começou a compensar na aceleração. Só que aí normalmente ele não para no 70, né, que eu programei, ó, ele já tá no 71, 72, aí que ele percebeu. Então só esse cuidado, né, mas claro que tem um erro de painel, então isso daí também no radar, é só uma questão de descida mesmo, na descida ele vai acabar se empolgando, então dá para usar, dá, mas fica atento para não confiar 100%, porque diferente lá da Mercedes, esse carro não segura no freio na descida para manter a velocidade. E consumo, vamos ver o que a gente fez de consumo. Engine 11.3, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas foi um teste curtinho, né? Só pra referencial mesmo aí. Esse carro é muito econômico, 11.3. Esse carro realmente me encantou em questão de consumo na rodovia. Foi fantástico o que ele fez na viagem com etanol. Lembrando que a gente tá com etanol. E não tenho o que dizer, esse carro realmente é muito econômico, tá? Então se você busca um carro alto, econômico, né, numa versão não tão cara, né, querendo ou não, aqui a gente tá falando de um pouco, né, a gravação desse vídeo, se eu não me engano, tá uns 97 mil. E o que mais que eu posso dizer? Não sei, não tem muito que reclamar desse carro no uso urbano não. Ele é muito legal, tem espaço, né, pra família toda, não é um carro apertado. Quem vai atrás de mim, realmente cabe pessoa atrás de mim, é uma coisa muito rara nos carros de hoje. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então é uma versão que não que me encantou mais que a Impetus. É óbvio que você vai gostar mais da Impetus pelas coisas a mais, mas encarando como uma versão de entrada praticamente, né, que até porque a de manual ali é meio que fora da casinha, mas como uma versão de entrada, esse carro me agradou exatamente por ter muito mais do que os carros de entrada entregavam antigamente. Agora, quando você pega a Impetus, ele tem bastante coisa? Tem. Só que ainda tem coisinhas que eu esperaria que aquele carro tivesse e não tem, entendeu? Então fica muito nesse sentido. Lá a gente esperava mais e não tem. Aqui a gente esperava menos e tem. Então, mais um motivo para ter gostado bastante do custo-benefício desse carro, beleza? Deixei uns veículos passarem hoje para a gente fazer nosso teste de rodovia municipal. Eu nunca aprendo como que eu vou chamar, mas é uma estradinha, né? Pista simples, pra gente sentir aí qual que é a do carro, né? Questão de ultrapassagem, o carinha já ultrapassando onde não pode. A gente vai seguir as leis de trânsito em questão de ultrapassagem, tá? Bom, o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, né? Lembrando que a gente tá num Pulse Drive CVT, versão de entrada, pula o Drive CVT. É um carro que hoje na faixa dos 97 mil reais, você vai falar, Fernando, que absurdo, um Argão por 97 mil reais. Sim, é o que o mercado hoje tem para te entregar, tá? Lembrando que a gente tem Mob aí partindo de 60 mil, já chega nos 70. Temos também, que mais? Kwid também ali nos 70 mil já. Então é isso, pessoal, você quer ter carro, ou paga isso ou não vai ter carro, tá? Porque o usado subiu junto também. Fernando, o que a gente vai ver hoje nesse vídeo? Será que 1.3 dá conta do recado? Vamos descobrir isso agora numa ultrapassagem. O caminhãozinho tá lerdinho, né? Só pra vocês terem uma referência aí de potência. Vamos ver se dá pra passar. Dá. O CVT ele grita, ele entrega rotação, ele finge que tem marcha, né? Vocês estão vendo ali que ele tá trocando marcha. Então ele faz toda uma simulação aí pra não ficar aquela coisa gritando, né, igual a Honda faz, sabe? Que Honda você só grita e esquece, né? Parece que o carro não tá andando. Aqui não, aqui a Fiat optou por aquele esqueminha de semi-simulação de marcha, né? Então, mesmo que não faça sentido, ele vai lá te jogar, aí finge que trocou de novo, finge que trocou de novo. Não faz sentido, né, assim, na prática do uso, mas realmente dá uma sensação melhor, viu? Então, pra mim, ponto positivo aí pro carro. É um motor 1.3 aspirado, pessoal. Ele faz o que os antigamente 1.8 fazia, depois 1.6, hoje 1.3 dá conta do recado. Faz sentido pro carro? Faz, tá? Apesar do Pulse aqui ser um Argo maior,
ele não é tão pesado assim, então acaba sendo sim um bom equilíbrio e entrega até, como eu comparei em outros vídeos, a gente em casa teve duas Export com motor Rocan, e hoje em dia você pegar um Pulse desse, ele faz praticamente o que aquela Export fazia em tudo, né? Só que entrega a mesma performance, se não melhor. Na minha opinião é melhor, tá? Eu acho que nem dá pra comparar o que 1.6 Rocan faz com esse carro aqui faz. Então você vê como que os carros evoluem, você vê como que o CVT também agrega nesse conjunto, né? A gente realmente tem aí uma questão de um motor mais solto por conta do CVT. Você deu um clique, ó, ele vai ter o delay do acelerador, mas já rapidamente ele já vai pegar e agregar de novo em questão de potência e torque, né? Ele entrega os dois ao mesmo tempo. Então, mais um ponto positivo para o carro. Ele entrega uma performance bem honesta mesmo pro que a gente tá falando, né? Ali, ó, o Rocan falando nela, uma 1.0 Rocan ali, 1.0 não, 1.6, né? 1.0 só Supercharger. Então vamos dar uma diminuída aqui para passar no quebra-mola. Até a gente podia testar freio, né? Deixa eu segurar minhas coisas aqui para não voar. Deixa eu ver se tem carro atrás. Não vou testar freio agora, depois eu testo, mas ela freia bem, daqui tem uma boa frenagem. Em questão de altura, né, a vantagem de altura é exatamente você poder fazer essas puladas. Aqui que é uma estrada um pouco irregular em alguns pontos, você pula e fica tranquilo, né? Não é aquela sensação que vai pegar embaixo, que vai raspar, que quando você percebe no asfalto algumas marcas, né, alguns riscos assim, é carros baixos que passaram tão rápido que queimou o asfalto, né? Rasgou o asfalto, literalmente. Aqui não, aqui ó, você vê a tranquilidade, com uma mão eu consigo dirigir tranquilamente. É um carro que passa segurança, é um carro mais firme, né? Isso pode incomodar algumas pessoas. Eu achei esse carro um pouquinho mais firme do que eu gostaria, mas exatamente porque ele quer entregar uma performance melhor aqui, ó. Ó, como que ele curva bem. Como aqui é irregular, né, ele acaba, a gente fica meio receoso de dar um pouco mais de pé por conta de alguma puladinha ele pegar e se perder, mas ainda assim é um carro bem, que passa uma segurança legal. Você pode ver que a carroceria não inclina. Olha como a carroceria ela é bem firme. Você não tem aquela sensação de, sabe, de tombar. Não, ele realmente é bem linear. Então, por conta disso, ele acaba sendo um pouquinho mais duro, mas entrega uma boa dinâmica, né? Uma boa dinâmica em rodovia. É um carro que realmente me passa uma segurança legal. Aqui eu acabei entrando meio que freando, então ele deu uma cantada ali no pneu traseiro. Vamos ver aqui. Então você vê que tem resposta, né? Mais uma vez a simulação ali me passa bastante segurança. Gostei, viu, do conjunto. Como eu falei, pode ser que alguém não goste por conta de ser um pouquinho mais duro. Pra quem tá acostumado com Fiats, né, mais molenguinhos, esse carro aqui é um pouquinho mais firme. O pessoal tá mexendo aqui com um asfalto novo. Eu acho que lá na frente eles estão até reformando. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com o nariz bem próximo do microfone. Isso daí normalmente não dá bom. Preciso respirar pela boca pra ver se vocês não ouvem tanta respiração. Ali tem uma motinho. Mas olha que legal como ele pula, né? Passa nas imperfeições. E claro, a gente tem um modo manual. Nesse aqui não tem o pedal shift, né? É só no câmbio mesmo. E ao contrário, né? Eu tô acostumado com subir pra trás dos Peugeot. Vou forçar pra cima da moto não, até pra não atrapalhar o rapaz. Mas como vocês viram aqui, eu tenho a opção de manter aí o câmbio no modo manual. As trocas não são extremamente rápidas, até porque são virtuais, né? Não tem tanta margem assim, na verdade é infinitas. Aí ele tem uma pré-programação ali pra onde ele entende que é uma quinta marcha, onde é uma sexta marcha. E dá a impressão, assim, me passou a sensação de que esse carro anda um pouquinho mais que a estrada, tá? Eu achei a estrada que anda bem, justinha e tal. Mas aqui dá a impressão, sim, que o carro é um pouquinho mais acertadinho, mais solto. Mas pode ser só impressão também, né? Por questões pontuais. Agora uma coisa que eu notei nessa unidade, a gente tá indo para 10 mil km com ela. Eu andei já uns 1.500 km com ela. E é questão de barulho de acabamento. Ela já me lembra que a gente passou lá na Tracker.
sabe? A Tracker, ela é aquela coisa que eu falei de questão de montagem, que você ouve algumas peças fazendo barulho, você parece que ela não é tão sólida em construção. Aqui a gente nota muito isso. O carro realmente tem uma sensação de que se há algumas peças soltas. Eu ouço alguns barulhos vindos do teto. Vamos devagar aqui, que eu sei que eles estão reasfaltando. Não tem perigo a gente tomar um susto aí com obra. Então tem muito disso, muito barulhinho, sabe? De pecinha que não tão bem presas, essas coisas. E chegamos de novo. Quando começar a andar de novo aqui, eu já chamo vocês. Vamos lá, andou de novo. O desvio é para a esquerda. Então você realmente percebe, tá? A hora que você passa nessas divisórias, né? Olhinho de gato que a gente fala, em asfalto assim, você percebe que tem algumas pecinhas aqui um pouquinho menos presas do que a gente gostaria. Em questão de direção é bem tranquila, mesmo na rodovia, ó, em uma situação que a gente não tá andando tão rápido, né? Então ele não sabe que a gente tá na rodovia. A direção é bem levinha, então é um carro que não cansa, né? Direção bem legal, bem tranquilo. Nós vamos asfaltar tudo de novo, nossa pistinha de teste aqui. Vai deixar de ter essas imperfeições aí, para a gente poder testar. O que mais que eu tenho pra dizer? Ixi, o cara pegou e deu uma tocada ali no... O que mais que eu posso dizer aqui pra vocês desse carro em questão de rodovia? Ele é bem econômico, tá? A gente tem um vídeo de viagem que eu acho que é perfeito pra quem tiver interessado em saber mais essa questão de consumo, né? Tudo, eu acho que é um vídeo mais ideal. Como aqui eu tô só correndo, não faz muito sentido o consumo daqui. Vou falar pra vocês de curioso 10.4, tá? Mas mais uma vez, isso daqui é mais um consumo aleatório aí do que tudo. Eu acho que é isso, pessoal. Então, sim, um carro muito legal, gostei bastante. Como uma versão de entrada mais um, né, como eu chamo, ou seja, uma de entrada com adicional do câmbio CVT, eu achei ela com custo-benefício legal. Eu acho que entrega, sim, é custo-benefício, não tem outra palavra para falar sobre isso. Então é um carro que, apesar da Impetus ter mais coisas, na Impetus a gente esperava mais coisas ainda. Já aqui não, aqui como é uma versão mais de entradinha, a gente percebe que a Fiat teve o capricho de colocar praticamente tudo que a gente se espera em um carro desse daqui. Então tem uma central multimídia sem fio completa, tem ar-condicionado digital, piloto automático com limitador, pintura na maçaneta, detalhes, né, pintados, tudo. Você vê que é um carro que entrega aí aquele pacote, tirando essa pecinha aqui, né, que poderia já ser de outra cor, mas é o que entrega mais, que é uma versão de entrada. De resto, bem completinho. Ah, essa moldura gigante, Fernando, se a tela é só pequena, mas imagina que a Fiat ia ter que remodelar todo o painel para poder encaixar essa mídiazinha aqui. Então não faz muito sentido, né? Então é mais um motivo aí. Mas de resto, é isso aí. Dá o último pisadinho aqui, ligar o nosso modo Sport. Você vê que não faz diferença, né? No modo Sport o carro vai puxar do mesmo jeito. Você deu pé total, né? O CVT vai se comportar como se já tivesse no modo Sport também, beleza? Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos para a nossa avaliação de terra. Pegamos um caminhãozinho aqui na frente, daqui a pouco a gente passa ele. Com calma a gente já vai ultrapassar ele. Para quem não sabe, esse é um vídeo de vários, né, de avaliações que a gente faz aqui no canal. Então, se você gosta do carro, quer saber mais do carro, não se esqueça que esse vídeo é um só. Nossa, vai que agora lascou, eu não tô enxergando é nada. Deixa eu até erguer aqui ó, a câmera. Aí, vamos voltar aqui que eu não tava enxergando nada ali na hora de passar do caminhão. E a gente vai perceber muito nesse carro duas coisas nesse tipo de uso. A suspensão um pouco mais dura do que a gente gostaria que fosse. Isso daí é bem nítido, que é um carro um pouquinho mais sólido. Sólido não, mais firme, tá? Solidez já não posso dizer o mesmo, porque a gente percebe muito barulhinho de pecinhas, sabe? Não tão bem presas. Então a gente percebe o forro de teto fazendo alguns barulhos. O que mais que a gente percebe aqui? Um pouco de porta, porque do lado direito faz alguns barulhos. É bem perceptível esses barulhinhos que são chatinhos, viu? São barulhos que a gente percebeu muito na Tracker nesse tipo de uso, que a gente já não percebe, por exemplo, num Jeep Renegade, dependente da versão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Lembrando que essa versão aqui tem um pneu de uma medida mais tranquila, né? Esse carro aqui, ele tem como fala? Acho que era 16, né? A outra roda é 17, acho que é isso.
Então eu imaginaria que fosse um carro mais confortável, mas não sei se é por conta do pneu especificamente, que é um pneu, se eu não me engano, da Goodyear, mas não achei ele confortável. E também não tem desenho próprio para esse tipo de uso, tá? É um pneu bem urbano. Aqui a gente está saindo totalmente do uso que ele foi feito. Então, ó, é nítido o quanto que o carro perde tração muito mais fácil. Não se compara com o que a gente tinha lá na estrada. A estrada a gente sentia o chão muito fácil, ó. O carro tá perdendo chão nessa subidinha normal. Então, mais uma vez, a gente não tá com o pneu muito adequado para esse tipo de uso. Um Pulse já não vem com essa proposta, né, de um carro ali meio mais de misto, né, uso misto. Aqui ele é bem especificado para uso urbano mesmo. Então, mas os testes aqui do canal são sempre feitos para isso, né, para testar ambas as situações. Lembrando que esse é um vídeo, tem outro ainda lá na frente, talvez tenha mais vídeos, mas a princípio esse é só o primeiro vídeo de teste em terra. Uma coisa que a gente poderia, né, de fato fazer é baixar mais a pressão do pneu. Eu falo que eu evito fazer isso para, entre aspas, não roubar pro carro, né? Para não deixar mais fácil. Que é exatamente uma situação, por exemplo, você tá indo para algum lugar, você não vai parar na beira da estrada para baixar a pressão de pneu, a não ser que realmente você fala, pô, se eu não fizer isso eu vou ficar na mão. Então, se não for esse tipo de situação, caixinha de ovos aqui, dá com uma beleza. Então, se não for nesse caso, você vai acabar não fazendo, né? Você vai chegar no hotel fazendo, você não vai parar com a sua família no carro para ficar baixando o pneu. Então, a gente sempre faz esse teste nesse uso. E aí, claro, você quer dar uma melhoradinha, a gente pega e abaixa o pneu. O ângulo de ataque dele tranquilo. Ele é bem bicudo, né? Mas mesmo assim, ele passa bem. O que a gente percebe bastante é a saída de traseira. A traseira desse carro é leve, né? Então ela também tende a querer escapar mais nesse tipo de pedrinha. O cascalho, ele não segura o carro, né? Então a gravidade, gravidade, sei lá, qualquer força que tiver na traseira do carro, já pega e joga pra trás. Aqui aquele nosso teste de torção. Tá bem mais fundo que o normal, hein? Vamos tentar jogar aqui. Ó, aqui eu tô... Aqui, pronto. Aqui eu tô com alguma roda no ar. Provavelmente a traseira. Acho que a dianteira e a traseira, ó. O carro tá apoiado nessa daqui e na atrás de mim. Você vê que tem solidez. Uma porta abre. Tranquila. Deixa a Dura cansar ali, mas abre também. Você vê que a carroceria é bem sólida, né? Como que chacoalha. Até balançando assim, ó. Ó, aqui a gente tá bem apoiado mesmo. Ó, inclinação, tá vendo? Ó, deixa eu girar. Ah, deu algum problema de leitura ali, ó, tá vendo? Ele entendeu que o tanque tá vazio. Acho que inclinou tanto que o bichinho entendeu que zerou o combustível. Daqui a pouco ele volta. E é isso aí, pessoal. Então é um carro que é bem versátil, mas nessa versão em específico, com esse pneu, é só quebra galho mesmo. Não dá pra confiar aí 100% nele, não. Que ele realmente é bem limitado. É um pneu bem urbano mesmo, sabe? O desenho não tem muitos dentes contra. É um pneu que ajuda bastante em economia também de combustível na cidade, na rodovia, mas aqui a gente já não pode dizer o mesmo. O carro ainda não achou coisa não. Não achou o combustível do tanque não. Vamos que vamos. Uma puladinha aqui. Aqui outra vez eu testei filmar do lado de fora, mas fica tanto ruído que eu tô tendo que voltar a filmar só aqui dentro. Ó, aqui é um ângulo bem de ataque, né? O carro tá vindo assim e a prancha é bem de frente. Passou tranquilo. Outra coisa que pega bastante, né, que a gente viu nos carros, é a questão do miolo aqui, né? Ele pega como as bordas vão caindo, a parte central vai ficando alta. Então esses carros que não são tão altos tendem a pegar nessa região. E aqui não, aqui você vê que ele tá indo muito bem, tá indo tranquilo.
E a altura em relação ao solo é isso, pessoal, né? Como eu sempre falo, não é pra você fazer uma trilha, né? Acompanhar um troller, as coisas tudo, como a gente brincou lá no vídeo da estrada, né? Aqui realmente a altura do solo é pra você andar tranquilo, com a família inteira dentro do carro. O carro não vai ficar raspando em qualquer quebra-mola. Você tá na cidade e precisa pegar um hotelzinho fazenda, você vai chegar no hotel fazenda tranquilo. O carro não vai ficar agarrando, não vai bater um cárter à toa. Vou passar mais pra esquerda aqui pra não riscar nosso carrinho. Outra coisa legal desse carro é que aquele cinza, né, chama muita atenção. É uma, pra quem quiser chamar atenção na rua, esse cinzinho aqui tá fazendo sucesso. Que são cores novas, né? Eu lembro que o primeiro carro que eu vi com essa cor foi o RS6 Avante. E aí na sequência começou a meio que entrar na moda, né? A Volkswagen também começou a colocar o Nardo Grey. Aí agora todo mundo tem um cinzinho. Aí aqui eu realmente, você repara que a primeira coisa que as pessoas olham no carro é a cor. O que eu mais chama atenção desse carro é na cor. E um carro que esse carro vermelho também ficou muito bonito, né? Eu gostei bastante. Aqui você vê, ó, tranquilidade, carrinho de boa. Eu tô receoso com essa questão do combustível aqui, dele não ter refeito a leitura. Imagina se a gente perdeu o combustível lá atrás, não sabe? Dá até vontade de voltar no vídeo lá pra ver, porque não é possível. Que eu me lembro, eu saí de casa, eu não tava com pouco combustível não. Ficar na mão aqui sem combustível. Beleza, pessoal? Então eu vou acabar esse trechinho aqui. Lá na frente eu vou voltar com vocês, que tem mais uma coisinha que eu quero mostrar. Só vou resetar nosso carro aqui, porque eu acho que o leitor de combustível realmente deu pauzinho aqui por conta da inclinação lá. Pessoal, tá sem chuva faz um bom tempinho. O barrinho que a gente testou era ali, ó, mas já tá bem seco, tá? Não faz nem muita sentido a gente testar aqui. Mas independente disso, o barro é esse daqui, ó. Dá pra ver que ele tá bem seco já, né? O carro sai tranquilamente. É nem cosquinha. Então não vai ser hoje que a gente vai testar esse carro com barro. E pelo que eu vi, a previsão do tempo, não vai ter barro aí tão cedo. Então infelizmente o Pulse a gente vai ter que ficar nas partes de obstáculos mesmo, tá? Apropriado, né? Então não tem jeito. Ele sofre bem mais do que sofreria. Sofreu, né? A própria estrada lá que já tinha um pneu ATR, tudo bonitinho. Aqui o Pulse ele não tem essa pretensão de ser multiuso, então ele já sofre um pouquinho mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou tentar melhorar o que eu fiz da outra vez, que é mostrar mais lá fora, porém com áudio interno, tá? Que daquela vez eu sei que ficou o áudio ruim e acabei perdendo bastante parte do trecho. Então a gente vai começar nossos testes. Aqui eu tô com a GoPro no modo vento, que aí eu acho que vai ficar um pouquinho menos barulho pra vocês lá fora, beleza? Então eu vou até parar aqui, que aqui já dá difícil. E aí a gente já mostra pra vocês lá fora, que eu acho que é mais interessante. E aí o papo fica aqui dentro. Bom, vamos começar. Torcer pro áudio aí do celular ficar bom pra vocês. Aqui a gente vai perceber bastante na questão de... como eu posso dizer? Pneu, né? O pneu desse carro é realmente nada apropriado para esse tipo de uso. É um carro não pensado, né, para uso misto, de fato pensado só para o uso em cidade mesmo, né? Aqui ele quebra um galho, nada mais do que isso. A gente vai ter uma queda para a esquerda. Pelo menos o pneu é alto, né? Não é um pneu baixinho. Então nesse sentido ele até é um pouco melhor do que o Impetus. O Impetus ele já tem um foco, né,
na rodinha maior, então acaba prejudicando. Aqui o pneu é gordinho, mas é um pneu meio duro. Eu esperava que fosse um pneu mais macio. Dependendo aí da marca, né, que você for comprar o pneu, talvez o carro até mude um pouco nesse sentido. Vou pegar um Michelin, que talvez seja um pouco mais macio, já ajudaria bastante. Aqui tá bem batidão ainda, mas questão de passar em obstáculos, né, sem pegar. Em questão de motor e câmbio, eu acho bem tranquilo para esse tipo de uso. A gente vai ter que partir para uma área central. Deixa eu só mudar a câmera aqui, peraí. Como vocês estão vendo, a parte do meio aqui tá bem baixa, né? Então a gente vai ter que jogar o carro mais pro barranquinho ali. Esquerda. A chuva vai arrastando, né? Sedimentando. Manter a direita mesmo. Um pouquinho de perda do lado direito. Me afastar um pouquinho aqui do lado esquerdo, por conta do matinho ali do lado direito. Aqui por enquanto não tem tanto relevo, tá? É mais focado nas imperfeições mesmo. Lá na frente, como vocês devem estar vendo, se eu estiver filmando direito, já começa a inclinação. Vocês estão vendo o quanto que vai... Deixa eu mudar pra cá. Quanto que ele vai subindo, né? Vocês vão ver que ela vai cada vez mais alto. Então a gente vai parar lá no topo mesmo. Sei que por vídeo engana, mas vai por mim, é bem inclinado. Vamos continuar aqui. Agora começa um pouquinho junção de inclinação com imperfeições, mas ainda tá tranquilo. Tomar mais cuidado com a questão da frente mesmo. Nosso ângulo de ataque, né, desse carro aqui ajuda bastante. Aqui a gente já tem uma dificuldade um pouco maior. Tá seco, né? Tanto seco já fica mais fácil. Infelizmente não vamos pegar chuva nesse teste. Toda vez que a gente tá testando o carro não chove. Quando a gente tá sem carro chove. Padrão. Vamos ver se lavar o carro, né? Quem sabe lavando o carro ele volta a chover. Olha, aqui a gente já começa uma inclinação, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Bem nítido o quanto que esse pneu tende a perder mais do que o ATR que a gente estava na estrada. Aí estamos sem o TC Plus, tá? Estamos seguindo aí com o pneu não, com a tração padrão. O TC Plus ele tende a patinar mais, né? Então acho que não faz muito sentido a gente usar ele agora não. Ele é mais pra tentar tancar força, né? Ó, aqui a gente vai cair num buraco. Buraco novo, né? Que a gente não tinha antes. Fumaceira aí subindo. Então, nosso objetivo é testar a tração, né? Então, se eu soltar o freio, ele vai se sustentar um tempinho, né? Aí depois já cai de novo. Aí agora vamos tração. Lembrando que eu tô sem o TC Plus, tá? Aqui ele vai no normal. Deu pra ver que puxa bem, né? Patina bastante, mas tá puxando, não tá ficando não. Agora eu vou ligar o TC Plus. TC Plus ligado. E aí vamos ver o que a gente consegue. Mesma coisa, descida. Subiu, foi.
cair no nosso buraco aqui, que a gente sempre faz o teste também. Voltou, né? Voltou nosso buraco. E vamos lá. Lembrando, DC Plus ligado, tá? A gente percebe que ele patina mais, né? Ele patina mais, vou ter que jogar pra esquerda aqui, que eu tô passando aquele topo. Ó, desliguei ele. Vai ficar mais tranquilo. Então a ideia dele é tentar achar um pouco mais de grip, né? De jogar mais potência no chão, fazer um bem bolado. Mas aqui já deu pra perceber que em determinadas situações é até melhor não usar ele. Ainda mais em pedras assim, né? Em cascalho. Dá pra notar que ele tende a patinar mais. A gente tem carro aqui, tem carro lá em cima. A gente não vai conseguir gravar nosso final aqui não, pera aí. Bom pessoal, como não vai dar pra encerrar o nosso vídeo lá fora, que tem gente aqui perto, eu não gosto muito de descer quando tem gente por aqui. Mas como vocês viram, né, aquele nosso teste final de pedra foi eliminado, tá? Não tem mais, acabou. Então o nosso teste acabou ficando diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Mas uma coisa que se nota é que de fato aqui falta um pouquinho mais questão de pneu. Mas você viu que subiu do mesmo jeito, só sofreu mais. Mas dá pra ver que até ali em situações que alguns outros carros sofreram, né, aqui ele já não patinou, mas subiu. Então você percebe que é muito de dia, né, de tração, de peso. Peso para esse tipo de situação ajuda bastante também. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Deixa eu só mudar um negócio aqui, peraí. Vou colocar a câmera um pouquinho mais pra frente, que aí vocês enxergam lá fora melhor. Então é um carro valente, valentinho. Dá pra curtir aí a situação, dá. Mas lembrando que é um quebra-galho, tá? Não é um carro muito apropriado para esse tipo de uso, não. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos começando cedinho, são 6h01 da manhã, pra gente fazer um teste de rodovia. A gente vai andar, se tudo der certo, 501 km, 5 horas e 38. Estamos saindo às 6 da manhã, vamos chegar lá 11h39. Claro que a gente vai fazer algumas paradas, vamos conversando aí no caminho. É um vídeo que de vez em quando eu faço, né? É uma avaliação aí de viagem. Então vamos ver aí do que o Firefly é capaz. Lembrando que a gente está num Drive 1.3, tá? Então eu vou zerar aqui os dois trips. Ele tava fazendo 10.8 na cidade, os dois aqui na cidade. E vamos ver aí o que a gente consegue no trecho. Então a gente vai conversando junto e vai clareando, né? Vai ficando mais fácil também de enxergar o interior do carro, beleza? Então bora começar a viagem. Ah, esqueci, lembrando, estou com etanol, tá? O carro foi me entregue com etanol, eu já gastei um tanque e tô indo aí pro segundo tanque com etanol, beleza? Bom pessoal, pra me apresentar, né, pra quem não conhece o canal, tá vindo aí por esse vídeo em primeiro. Meu nome é Fernando, estamos indo de Campinas pro Rio de Janeiro, tá? Essa é a nossa viagem de hoje. Aqui a gente tá passando onde eu faço a curva 99, com essa paisagem bonita aí, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas nossa curva 99 é esse retorno, né? Então a gente entra aqui, normalmente a gente faz a 80 por hora. Eu ainda não fiz com o pulse, até preciso fazer, mas o retorno, pra quem não conhece aí, é esse daqui. Bom, hoje tá um clima tranquilo, 14 graus, como vocês estão vendo. Então eu não tô usando ar-condicionado ainda. Dei uma arrancadinha ali um pouquinho, que deve ter derrubado o consumo. Mas lembrando, todas as vezes eu vou estar andando na velocidade da rodovia, tá? Se porventura eu for correr alguma coisinha diferente, eu vou avisar vocês. Como eu falei, eu matei um pouco o consumo ali atrás, mas não tem importância. Então, de vez em quando eu vou voltando aqui com o vídeo, falando consumos de trechos específicos. A gente começou ali na ponta de Campinas, pegamos Anhanguera, e agora estamos na rodovia Dom Pedro, tá? A gente vai com a Dom Pedro aí 120 km até a saída 5B, para pegar a rodovia que eu não me lembro o nome, mas que vai para o Rio de Janeiro, beleza? Então é isso aí, vamos continuar aí nossa viagem. Ah, eu vi o posto ali e acabei lembrando. Estamos mais uma vez com etanol e pagamos R$ 5,09, tá? Só como referência aí, R$ 5,09 no etanol aqui em Campinas. Provavelmente esse tanque eu acho que não vai chegar no Rio de Janeiro. Vamos ver, como eu vou andar na velocidade, talvez chegue, mas tudo indica que não. Então bora continuar e vamos deixar a belezinha aqui passar antes. Olha que coisa bonita.
gente viaja numa dessa. Beleza? Então bora continuar. Como eu falei pra vocês, acabamos de pegar aqui a rodovia Dom Pedro, primeiro pedágio. Não sei se vai dar pra ver aí, mas é 11h30, tá? Primeiro pedágio 11h30. Eu vou mostrar os pedágios pra vocês, até pra vocês terem uma noção aí de como tá caro viajar, beleza? Eu dei o zoom também um pouco aqui na câmera pra ficar mais fácil de mostrar detalhes pra vocês, já que na viagem que importa agora é lá fora. E o sol já tá nascendo, vamos pegar sol de frente pelo jeito. Segundo pedágio, 8h30, isso mesmo, 8h30. Segundo pedágio, bora continuar. Só aproveitando que estamos falando do carro, né, não só da viagem. O CVT, ele trabalha bem, viu? O CVT é suave na rodovia, ele compensa bem, ó. Pode ver que na descida ele tá ali mantendo os 2.000 praticamente. Ele vai começar a subida, você percebe que ele já sentiu a perda de velocidade. E ele vai começar a fazer a recuperação. E aí ele vai jogando giro, né? Não é aquele negócio que ele joga o giro de uma vez. Você vê que ele vai procurando o giro para conseguir subir a velocidade sem gastar combustível à toa também. Ele não é aquela coisa exagerada. Nossa, deixa eu jogar lá nos 5.000 para conseguir voltar na velocidade. Você vê que ele é bem suave. Agora em questão de piloto automático, esse carro ele é meio padrão, né? Não tem, os carros normalmente são assim mesmo. Você percebe que ele oscila, né, bastante. Ele, por exemplo, eu coloco 110, então ele se empolga um pouquinho, vai até 112. Pode ver que ele até mantém aqui no 112. E ele também até 113 às vezes ele vai. Mas pode ver, ó, o tempo que eu tô e ele mantém no 112. Agora que ele tá soltando, provavelmente ele parou de acelerar. Mas é basicamente isso. Então você percebe que o piloto automático é muito útil. Eu sempre falo, para viagem, para mim, piloto automático é essencial. Esse carro aqui tem o que a estrada lá para mim ficou devendo. Mas é aquela coisa, né? Não é tão preciso assim, não é. Mas dá pra contornar, isso daí de boa. Até porque a gente tá falando ali de 110 e aqui o solzinho agora quebrou as pernas, mas tá no 107. Então tem uma margem aí de erro de 3 a 4 km por hora desse painel aqui pro GPS, né? Então normalmente o radar vai ser de acordo com o GPS. Então vou parar de gravar aqui, que esse solzão na frente aqui não vai dar pra vocês enxergar nada. Daqui a pouco a gente volta aí no terceiro pedágio. Estamos passando por Nazaré Paulista, represa. Pra vocês verem o tanto de água que tem. Tá relativamente cheio. Dá pra ver só um bordinho ali de terra, mas no geral, não sei se vocês vão conseguir ver muita coisa, mas tá bem cheinha. Acho que daqui fica melhor de ver mesmo. É aqui que alimenta a região toda. Bastante água. Dá pra ter uma ideia aí pelo mapa o tanto de água que tem aqui na região. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas já completamos os primeiros 100 km. Para ser mais exato, 108 km e ponto 4. Estamos fazendo uma média de 11.7 e dá a impressão que vai ser travado nessa, viu? Mas bastante tempo que ele tá travado aí no 11.7. Lembrando que estamos sem ar-condicionado, tá? Porque realmente tá bem fresquinho hoje. Aqui tem bastante descida e subida, descida e subida. Então é aquele perfil de rodovia que o que compensa na descida, gasta na subida. Como eu falei, o CVT toca bem, o CVT ajuda bastante. Mas como é um motor 1.3, né, em algumas situações ele pede um pouco mais ali de giro e aí acaba gastando o que ele economiza nas outras situações. Então quando a gente foi de São Paulo para Campinas, que é um trecho um pouco mais linear, a gente conseguiu uma média de 13, tá? Então dá pra ver aí que tem uma variação boa de acordo com o uso. Lembrando que a gente tá também com mais peso agora nessa viagem. E eu acho que é isso. O que mais que eu posso dizer pra vocês? 1 hora de viagem, falta ainda 4 horas e meia, mas vamos que vamos. Aqui a rodovia tá meio úmida, não sei se chegou realmente a chover, mas deve ter chovido, não deve ser só serração não, porque a pista aí tá meio aquele finalzinho de molhado, sabe? Não chega nem a fazer marca de pneu, mas dá pra ver que tá úmida. E aqui começa o trecho de serra, né, 80 por hora aí, descidinha. Então vamos dar uma diminuída e tocar o barco. Por enquanto estamos com mais de 1/8 de tanque, tá? Desculpa, mais de 7/8 de tanque. Pessoal, o solzinho tá de conta de novo. Tá difícil de filmar pra vocês, mas terceiro pedágio 10h50, beleza? Vamos seguir viagem. Bom pessoal, estamos indo pra pegar a Dutra daqui 3.5 km. Até falei pra vocês que eu não lembrava o nome, eu só peço pra guardar o nome de rodovia. Então a gente tá encerrando aqui nosso trecho da Dom Pedro com 12.3, tá? Até melhorou. 139 km praticamente, 12.3 km por litro.
Seguimos sem ar-condicionado, fresquinho. Estamos com 15 graus. Alguns pontos de serração, mas aqui já tá abrindo o tempo, já tá ficando bonito. Tá friozinho, mas tá bonito. Primeiro pedágio da Dutra, 6,20. Pelo menos são mais baratinhos. Pessoal, aqui do meu lado esquerdo, segundo o mapa, né, que eu não tô enxergando nada, estamos na General Motors. Aqui eu não sei o que é fabricado, mas é grande, hein? A gente pega carro, não é aqui não, aqui é bem mais longe. A gente pega carro lá em São Caetano do Sul. Grandona, viu? Se eu não me engano, a Volkswagen fica nessa Dutra também. Se a gente já não passou. Mas se não passou, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Acabou passando, não deu nem tempo de mostrar pra vocês. Mas eu achava que ela, de memória, ela era mais na frente. Eu não sei, deixa eu abrir o mapa aqui pra vocês verem, já sumiu. Mas ela tava bem longe. Eu acho que tem outra Volkswagen aqui, eu acho que não é só essa daí não. Mas vou ficar devendo aí pra vocês mostrar. Se tiver a outra que eu lembro que é mais perto, eu mostro pra vocês. Mais um pedágio, R$13. Mas é distante um do outro, então até que não tá caro não. A gente tá com, cadê? Faltando 276 km, 3 horas e 14. E o nosso consumo está em 12,8, tá? Rodamos 225 km. Tá bom, viu? Tô gostando. O consumo pra mim no etanol tá excelente. E ainda sem ar-condicionado, tá? Pra não falar que eu tô roubando aí pro carro, realmente não precisa, tá 17 graus. Pessoal, estamos passando no Santuário Nacional de Aparecida, acho que é esse o nome. Não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu só diminuir aqui, pessoal, que aqui é 80 ou 60. Aqui tá falando que é 60, acho que é porque é a polícia. Deixa eu vir pra cá, porque se alguém quiser correr. Pessoal, pensa um negócio gigante. Sei que por vídeo, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Ali na frente tem uma cruz bem grande. E aqui do lado esquerdo, acho que daqui a pouco deve dar pra ver alguma coisa. Mas fica o santuário, que é gigantesco. Muito grande mesmo, bem bacana. Claro que por vídeo não dá pra ver. Eu até vou tentar dar um zoom aí na câmera, mas olhando assim a olho nu e tendo noção da distância que ele tá, é realmente fantástico, viu? Pra quem gosta aí, é um passeio legal. Olha o tamanho. Aquela torre ali onde ficou o relógio, chutando aí deve dar uns, sei lá, uns 25 andares. Chutando, chutado mesmo. Aí a gente tá em Semana Santa, né? Capaz de estar cheio. Aqui em cima o teleférico. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Até que pelo menos aqui na região não tá tão cheio não. E era bom eu abastecer antes de ir pro Rio, né? Que no Rio é mais caro. Mas eu não achei nem um pouco. O posto que eu achei confiável era muito mais caro. Já tava o preço do Rio. Aí deixei quieto. Aí vou ver se eu acho um posto aí mais bonitinho pra poder abastecer. Ali ó, na frente tem um Shell. Vamos ver aqui. 5,39. Não tá barato não, mas também acho que vai ser o preço aí pra abastecer com qualidade. Então vamos colocar aí. Já que a gente tá com etanol, a gente tá partindo pra quase meio tanque. Ainda tem um pauzinho antes. Então já fica aí ciente que eu vou abastecer antes. Eu queria fazer o teste pra ver se com um tanque dava pra chegar, mas não vou fazer não, tá? Deixa quieto. Vamos abastecer aqui pra garantir. Onde que eu entro aqui? Acho que é aqui. Paramos aqui pra abastecer. Falta mais ou menos umas 2h30, se eu não me engano. Completar aqui de etanol. Acabei ficando ligado aqui um tempo, tava mexendo agora no celular. Acho que não vai afetar o consumo não. Bom, 23,71 litros. Etanol aqui já tá 5,39. Então deu... É 23 mesmo, né? É isso, 23 para 242 quilômetros. Lembrando que eu zerei, mas eu já tinha andado com o tanque. Então não é boca até boca, tá? Mas serve de referência aí para vocês terem uma ideia. Não vou zerar trip nenhum não, vamos seguir com esse daqui mesmo. Então 12,8 e simbora. Vai chegando perto do rio, vai ficando cada vez mais bonita a paisagem, né? Aqui do lado. Eu acho que aqui ainda não é a divisa não, eu achei até que era, mas acho que ainda tem um pouquinho. Rio de Janeiro, 192 quilômetros. E pra direita, Lavrinhas. Retorninho aí. Vamos seguir. Se tudo está certo, estamos agora
no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, isso mesmo. Agora sim, oficialmente do lado do Rio de Janeiro, beleza? Então, estamos aqui, ainda tanque cheio. Vamos ver nosso consumo: 312 km, 12.8, 3 horas e 20. Estamos indo bem, tô gostando, viu? Carrinho bem econômico mesmo. Teve mais um pedágio de 11 e 11, acho que é isso, 11 e 11. Aqui já do lado do rio. O papelzinho acaba aí jogando ali, misturou. Mas é isso aí. Uma curiosidade, não tem muito a ver com a avaliação, mas esse carro tem esse kart, né? Que é um Connect Car. Só que eu imaginei que estaria desativado, né? Por conta da gente realmente não ficar usando o negócio. Não sei se a Fiat depois manda conta, como funciona. Aí nesse daí o mesmo guichê que passa o carro com o tag é o mesmo que paga. Aí o negocinho liberou, o kart ali liberou para passagem normal. Mas aí eu cancelei, eu paguei com dinheiro de novo mesmo. Vou ficar usando não, vai que não sei se eles autorizam usar esse negócio depois da gente pagar, não seria um problema para mim, mas na dúvida a gente paga com dinheiro mesmo. Falar um pouquinho sobre o carro, né? A gente tá falando tanto da viagem, tá falando um pouco do carro. Pessoal, a gente teve em casa duas EcoSport 1.6 daquela geração primeira, quadradinha, motor Rocan. A primeira era só gasolina, a segunda flex. Na época, obviamente, né, ela atendia bem e tal, mas eu vou te falar, é impressionante como esse Pulse, né, apesar de não... Tem muita gente, né, que fala, mas é um argão. Mas os carros cresceram tanto que sim, dá pra pegar exatamente o mesmo público, consumir aquela primeira EcoSport, colocar nesse carro e talvez ele vai estar até melhor atendido. O motor 1.3 aqui dá de lavada naquele Rocan. Ainda mais que a gente tem um CVT ajudando, né? Então o carro tá com disposição o tempo todo. Se você ignorar a questão de rotação ali, né, as reduções que ele acaba fazendo para compensar, você vai estar num carro muito mais esperto, que tem potência, tem torque. Em qualquer situação, qualquer momento, você tá aí bem, né, equipado. Então, em questão de conforto, o carro realmente tem uma altura legal. Não é um carro que você sente baixo, né? A gente se sente realmente um pouquinho mais alto do que os outros carros, que é o que muita gente gosta, né? Desses pseudo SUVs. Ah, Fernando, mas não é SUV? Não, de fato não é. É um crossover, né? É um Argo quase... Até crossover poderia dizer que não é, mas é um crossover sim, porque pega a estrutura do Argo e faz algumas modificações. Inclusive a plataforma é nova, né? Apesar de provavelmente ser uma atualização, mas é uma plataforma sim, muito não, né? Mas é uma plataforma melhor do que a gente tinha no Argo. Então é um carro muito bem equilibrado, muito gostoso de viajar. Os bancos, eu não vou falar, mas não é exagero não. É o banco mais confortável que eu já andei em todos os carros que eu já testei. Esse banco é extremamente confortável, ainda mais nessa versão Drive, né? Que os bancos não tem couro, então o tecido deixa o carro ainda mais confortável. De memória assim, eu lembro que o Etios era um dos carros que também eu gostei bastante do banco, apesar da primeira impressão ser meio estranha, mas depois que eu acostumei eu gostei bastante do banco dele. Mas o banco desse Pulse é maravilhoso. Ele é largo, ele é macio, ele tem uma base boa para um cara ainda mais no meu porte. Elogiar um banco é porque o negócio é muito bom. Ainda mais eu que venho, né, da estrada, a gente testou a estrada faz pouquinho tempo, e eu falei muito que o banco da estrada era muito estreito. Se esses bancos estivessem lá na estrada, meu amigo, ia ser a coisa mais perfeita. Mas provavelmente em questão de tamanho, né, ia acabar ficando um banco encostando no outro. Mas é inegável o quanto esse carro aqui é muito bem resolvido. O motor 1.3 sim dá conta do recado. Se, claro, eu não tô com peso total aqui, mas eu tô com peso no carro. E você vê que não tem nenhum momento em rodovias boas, né, como a gente tá pegando aqui, em nenhum momento a gente sentiu falta de motor, sentiu falta de qualquer coisa. O carro nas curvas a gente percebe que ele não inclina. É uma coisa bacana desse carro. Eu achei ele um pouquinho duro na cidade, não vou mentir. Eu achei que ele seria um pouco mais confortável, ainda mais nessa versão Drive. Eu achei que ele é um pouco duro na cidade, me incomodou um pouquinho. Outra coisa que me incomodou, em questão de barulho, assim, né, de rodovia, não sei se vocês conseguem ouvir alguma coisa, mas ele é bem silencioso. Ele segura bem o barulho do motor. Ele vai começar ali a fazer barulho lá por volta dos 3.000. Aí você começa a ver que o motor invade um pouco. Mas é um carro silencioso, o pneu é silencioso também. Tudo é bem silencioso, né? Mas uma coisa não é silenciosa, que é a carroceria.
Assim como na Tracker a gente falou daquela coisa da montagem, né, não ser muito sólida. Aqui esse carro com 8.000 km, um pouco mais, indo para 9.000, ele já apresenta muito ruído de carroceria. O que é ruído de carroceria? Peças, né? Essas peças plásticas que não estão bem travadas. Então a gente ouve bastante barulhinho chato quando a gente passa imperfeições. Na rodovia, obviamente, você não vai ouvir nada, mas na cidade você percebe bastante. Então é uma crítica que eu tenho que fazer, que infelizmente essa versão aqui a gente testou o Pulse, o ímpetus, né, e não tinha barulhos que eu me lembre, mas aqui a gente ouve muito, tá? Então aqui realmente deu para perceber que a construção não chega aos pés do 2008, né? Que mais uma vez tem testes aqui no canal, da minha mãe já tá indo para 50 mil quilômetros praticamente, e não faz um barulho de acabamento. E o carro é utilizado em trilha direto, né? As trilhas que a gente faz aqui no canal. Então é isso. Acho que deu um feedback legal. Em questão de consumo, a gente tá gostando muito. Claro que eu vou falar do consumo final quando a gente chegar, mas aproveitei aqui esse serrinho aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Direção gostosa, bem tranquila na rodovia. É o peso que você precisa mesmo ter. O que mais que eu posso dizer? Mas acho que é isso, pessoal. O ar, agora eu já liguei o ar faz um tempinho, tá? Quando a gente chegou nos 350 km de percurso, começou solzão bom e eu liguei o ar. Mas você percebe que não muda muita coisa, não. Vou voltar aqui pro nosso piloto automático. Ó, piloto automático compensando. O solzinho aí não tá ajudando muito vocês, né? Mas é isso daí. Então tá vendo? Ele vai gritar, ele vai buscar, ele vai fazer o esforço dele dentro do limite de um motor 1.3 aspirado, mas vai se dar muito bem, beleza? E a outra coisa é a central multimídia. Ela é menor, né, na versão Drive, mas é boa de tamanho do mesmo jeito. E eles acabaram tendo que fazer a moldura, né, igual a da versão ímpetus. E eu não sei se a Audace tem a tela maior zona, mas apesar da moldura exageradamente maior do que a tela em si já é grande, né? Eu acho que é até maior do que a gente tinha lá na estrada. Então não atrapalha mesmo não. Bem tranquila a questão de multimídia desse carro. E rápida, viu? O processamento dela é bem bacana. É isso aí, pessoal. Estamos acabando a Serra das Araras. Eu não filmei muito aqui para concentrar, né, na descida. Como a gente não conhece, é bom concentrar. Aí, a coincidência, peguei esse lote aí de ônibus da Cometa. Temos um daquele azul mais escuro e o resto com aquela pintura clássica, né, dos flecha azul que tinha antigamente. Aqui bem tranquilo, viu? Apesar de ser uma serra tudo, como é descida, primeiro que é descida, né, então é mais tranquilo ainda. Os caminhões em alguns trechos só acabam invadindo um pouquinho a pista. Os caminhões mais longos, né, principalmente cegonha. Mas fora trechos muito quebrados, assim, que é aquela curva bem apertada mesmo. De resto dá tranquilo, ó. Vai com paciência, todo mundo chega lá. Pro meu destino falta 1h06. Que lá dentro do rio ainda vai andar um pouquinho. Mas vou te falar, viu? Eu sempre brinco, eu falei que eu queria uma estrada, agora eu quero um Fiat Pulse, viu? Que carrinho gostoso. Se eu tiver as coisas que faltou na estrada, que nesse carro aqui tem, já deixaria a estrada ideal. Esse banco aqui e o piloto automático, aí eu ia preferir a estrada ainda. Mas de resto, que carrinho bom, viu? Claro que a gente sempre fica naquela, mas custa X, dá pra comprar Y. Sim, dá, tem bastante opção no mercado, tem. Mas um carro aí hoje, né, usando de referência os valores atuais, pagar o que esse carro aqui paga e realmente se sentir bem atendido não é muito fácil hoje em dia, não. Claro que falta coisas, falta, mas é uma versão de entrada. Então, como versão de entrada, a Fiat tá de parabéns, viu? Esse carrinho tá muito legal. Eu acho que é o último pedágio, 12,90. Falta 63 km, é capaz de ter mais um ainda. Mas vamos ver, acabei nem vendo o preço. Vou ter que descobrir a hora que passar lá. Ah, eu vi o preço lá assim, né? 12 alguma coisa, é isso? Tô dando branco já. É só confirmando 12,90. Não sei se eu lembro se eu falei pra vocês ou não. Olha o cometão aqui, o famoso flecha azul. E aqui já pintado novo, que é azulzão escuro mesmo. E 56 minutos pro destino, mas eu vou acabar o vídeo antes, tá? Quando a gente chegar de fato na cidade do Rio, a gente já vai encerrar esse vídeo com vocês. Estamos, eu não sei se aqui já é Rio de Janeiro. Acho que não, tá escrito Nova Iguaçu ali. A gente vai pegar um trânsito bem gostoso. Nosso consumo de 467 km que vai virar agora,
13 km por litro redondinho. 5 horas de percurso. Bom, hein? Gostei. O que vocês acharam? Lembrando que eu liguei o ar lá nos 350 km. Então um período sem ar e outro com ar, 13 km por litro. Muito bom, eu gostei. Mais do que aprovado. Talvez essa seja a minha despedida. Um pouquinho antes do Rio. Talvez eu puxe. Daqui a pouco eu acho que quando chegar de fato no Rio, a gente se despede de verdade. Vou segurar vocês mais um pouquinho. Pessoal, agora é oficial. Rio de Janeiro, o caos de sempre, os carros tudo batido. É impressionante o que tem de carro batido no Rio de Janeiro. Tá maluco. E o trânsito aqui é caótico, né? Não é à toa que eles ficam se batendo nos outros. Então vou me concentrar aqui para não acontecer nada. Estamos encerrando nossa viagem com 490 km praticamente. 13,1 km por litro de consumo com etanol. Vocês já ouviram 1000 vezes isso, mas vou ver mais uma vez, beleza? Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem. Foi muito bom ter vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Não esquece de deixar o like para ajudar a gente e compartilhar esse vídeo com quem gosta de carro. Um abraço e até o próximo vídeo. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. E é esse o carro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu pessoalmente achei o custo-benefício dessa versão Drive CVT muito legal. Um carro bem completo, né? Vocês viram que não tem tanto corte de custo para um carro de entrada, obviamente. Mas e aí, o que vocês acham? Gostaram da cor? Pessoalmente, gosto bastante, viu? Não sei vocês aí, mas deixa eu ligar o seta aqui para vocês verem. Essa é a leitura aí, a assinatura dele. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até um próximo vídeo.